Olá, amigos do canal História Arte, tudo legal, gente? Tudo bem com vocês? Falando aqui com vocês o professor Marcos Paulo, professor de História, Pedagogia, com pós-graduação em Docência para Educação Profissionalizante, Tecnológica, Docência para Educação à Distância, MBA em História da Arte, né? Por isso foi criado há quase 6 anos, né? Estamos caminhando para 6 anos esse canal de podcast que é o História Arte. Atualmente, História do Brasil também, né? Pós-graduação em História do Brasil, Lato Sensu. Estou em busca do meu mestrado. Vamos ver se sai. Se sair, eu vou compartilhar com vocês. E estou em processo de conclusão da formação em atendimento educacional especializado, que é voltado à educação especial, que foi um mercado que eu atuei de forma direta, né? Uma área da educação que eu atuei de forma direta no serviço público, de âmbito estadual e municipal, durante 3 anos, né? Agora tem focado como professor adjunto, né? Atualmente, também conhecido, esse nome varia muito de lugar para lugar: professor adjunto, auxiliar de classe, auxiliar de turma, agente de desenvolvimento infantil, auxiliar de desenvolvimento infantil, né? Sendo que essa função, legalmente falando, é reconhecida como professor propriamente dito pelo governo federal desde desde janeiro desse ano, né? No entanto, cabe aos estados e municípios, após a confirmação do governo federal, cabe aos estados e municípios também reconhecerem legalmente a função do adjunto como professor. E é isso. Atualmente estou no serviço público como adjunto, né, como auxiliar do professor regente. No entanto, eu atuo também como regente, desde a educação infantil aos anos iniciais, devido à minha formação em pedagogia. Então, ou seja, na ausência do professor auxiliar, do professor regente, eu atuo como regente ou atuo como professor diversificado, no caso do Fundamental 1, né? Diversificado, são matérias variadas. Nesse caso, eu atuo mais com projetos educacionais na atual escola que eu estou, mais com o primeiro ano ao 5º ano do Fundamental 1. E lógico, eu destaco muito a área da história e a área das artes, né? Que é o meu primeiro carro, né? Minha primeira formação na área da educação propriamente dita. Gente, o podcast de hoje é para trazer ideias, né? Assim, conteúdos gratuitos e pagos que eu tenho acompanhado, assim, eu sempre trago aqui coisas que eu antes testo, né? Eu testo primeiro para depois compartilhar com vocês. Então, assim, já comentei de alguns deles, vou reforçar aqui alguns que eu já comentei anteriormente. Conteúdos gratuitos e pagos, né? Então você pode tanto obter de graça ou pagar. Não são valores exorbitantes, nada muito caro. E para o seu momento de final de semana, né? Seu momento de folga, ou caso você tenha um tempinho e queira curtir algum desses conteúdos. Vou falar inicialmente de conteúdos educacionais gratuitos. O MEC tem lançado vários conteúdos educacionais gratuitos, né, para a área da educação ou para a área do lazer, e eu já testei alguns deles e eu tenho curtido muito. Assim, particularmente, eu acho que o MEC tem acertado muito no que ele tem feito, né, o governo federal um todo, assim, na área da educação e lazer para o povo brasileiro. Então, um deles é o Tela Brasil, né? Ou TV Brasil. Tela Brasil, se eu não estou enganado, que é o streaming. Testei, gratuito, né? Sem propaganda nenhuma. Não tem, até o momento não tem propaganda. Acredito que não terá, né? Não, acho que não é o foco do Tela Brasil ter propaganda, diferente dos streamings gratuitos como Pluto TV, né? Que no caso se mantém por propagandas. O próprio YouTube, que eu considero o pai dos streams, que tem propagandas, e até os streams pagos, que tem a opção mais barata com propaganda. O Tela Brasil é totalmente gratuito, porém é necessário ter uma conta no gov.br
que é uma conta ligada ao governo federal, né? Você cria essa conta gratuitamente também e você pode acessá-lo, mas ele não está disponível ainda para Android ou iOS. Se você quiser acessar por smartphone, tablet ou até próprio Smart TV com Android. Então você pode acessar por onde? Pelo site do gov.br, tá? É só digitar lá Tela Brasil. O que eu faço no meu caso aqui? Eu tenho o aparelho Fire TV da Amazon, né? O Fire Stick. O Fire Stick ele tem a opção de web browser já incluso. Você pode fazer pesquisa, pode ir no Google pelo próprio Fire Stick. Então eu joguei lá, testei e achei o Tela Brasil. Botei, né, meus dados do gov.br e, cara, é legal, é bom. Tem muitos conteúdos, só nacionais, logicamente. Conteúdo para crianças, né? Conteúdos nacionais que eu já assisti. Você já deve ter assistido também canais do governo federal ou até alguns canais fechados, como Peixonauta. Desenhos que foram feitos por brasileiros, né? Não tem todos os desenhos que foram feitos por brasileiros, tipo Mão Jorel, que tem no Cartoon Network. Não tem. O foco é sempre educacional, sempre pedagógico, né? Ou algo próximo disso. Não necessariamente pedagógico, mas conteúdos nacionais, mas que passam por uma curadoria. Acredito que com o tempo vai aumentar mais. Mas são mais de 500 títulos ao todo. Tem filmes clássicos mesmo, preto e branco. Então, assim, ainda estou testando, mas já vi que é bem fluido, funciona direitinho, tá? E deixo aí minha sugestão. Se você tiver um Fire TV, Fire Stick, use o web browser, né? Ou tá escrito lá internet. E pelo Google você pode pesquisar o Tela Brasil. Se você tiver uma conta gov.br, pode acessar. Caso você não tenha, é só criar uma conta, é de graça. E você pode acessar também. Ou jogando lá no Google, faça a mesma coisa. Ele vai pedir o gov.br e você vai poder assistir de graça. Outros conteúdos gratuitos, galera, também do Mac. 2 que saíram bem recentemente. Um é mais recente que o outro, né? O que já tinha saído é o Mac Livros, né? Que você pode, é literalmente uma biblioteca. E você tem 14 dias para ler o livro, podendo prorrogar por mais 14 dias, ou seja, você fecha um ciclo de 28 dias. Já havia comentado sobre ele anteriormente. Muito legal, só que você só pode pegar um livro por vez, pelo menos por enquanto. Acho que seria muito interessante, eu até deixei lá o comentário. Eu acho que eu comentei aqui com vocês, se eu não me engano, né, que eu ia deixar o comentário no Play Store. Eles já me responderam, que agradeceram pelas ideias, sugestões, que são similares a você pegar o livro emprestado com a Amazon, né? Só que você não tem uma data para entregar, você fica com o livro até terminar o livro, terminando você devolve. Mas as bibliotecas tradicionais você tem realmente um tempo de devolução, né? Então eu estou seguindo o modelo das bibliotecas tradicionais. Por isso 14 por mais 14. É até mais tempo do que uma biblioteca tradicional dá, né? Pelo menos a biblioteca escolar dá uma média de 4 dias, 2 dias, no máximo 7 dias para você devolver. Na biblioteca da minha escola funciona assim com os alunos. Então 28 dias é um tempo razoável. Mas eu deixo a sugestão de você terminar o livro e depois pegar e devolver o livro. E a Amazon você pode pegar até 5, né? Se eu não estou enganado, no Amazon Prime Reading, que é até 5 livros, e eu sei com o tempo que livro até terminar você pode trocar por outro. Não passa disso, pelo menos era assim, se não mudou. Eu até peguei alguns livros no Prime Reading emprestados, e o Mac Livros é bem legal. Deixei a sugestão de graça também. Agora tem disponível o aplicativo e dá para baixar de graça no Play Store. E eu tenho testado durante essa semana o Mac Idiomas, que também é gratuito e que vai do nível iniciante ao avançado. Quer dizer, você tem iniciante, básico, intermediário e avançado. 2 idiomas especificamente, quais? Inglês e espanhol. Você pode escolher um e, se quiser, você pode cadastrar o outro depois. Eu particularmente me identifico com o espanhol. É um idioma que eu já estudo há muitos anos. Na escola eu sempre estudei inglês, né?
aquele inglês de escola, que é o inglês básico. Mas depois fui fazendo cursos pela FITech, que é do governo do estado. Fiz a formação de nível até o intermediário na FITech. Então, assim, eu escrevo, leio e falo, assim, a nível intermediário, quer dizer, o intermediário. Eu não sou avançado, porém não sou básico. Consigo me comunicar com pessoas que falam espanhol. Já até fiz o teste algumas vezes. Até em outra escola que eu trabalhei no ano passado, conversei com uma professora chilena que estava fazendo mestrado sanduíche, né, na UFRJ. Ela era da área de tecnologia, área de TI, e ela estava criando um jogo pedagógico lá, e ela estava lá na escola desenvolvendo esse jogo no mestrado dela, para poder obter o título de mestre. E aí eu testei, pô, legal, a gente conseguiu se entender, ela me entendeu, eu consegui entendê-la, mas lógico, algumas coisas eu não conseguia desenvolver, porque eu não sou avançado. Enfim, mas o Mac Idiomas vem com a proposta de você aprender até o avançado. Então, nesse caso, eu me inscrevi no espanhol, botei no nível iniciante, independente do teu intermediário, que eu queria saber como era. Muito legal. Parece muito com o Duolingo. Se você já testou a corujinha verde do Duolingo, é muito similar, muito parecido. E ele traz a explicação, tem vídeos curtos, e você vai fazendo os exercícios, muito parecido com o Duolingo. Só que ele é no programa Moodle, né? O Moodle que várias universidades têm adotado também esse programa. Então, assim, é bem intuitivo, bem fácil de usar. Também, mesma situação, você precisa do gov.br. Já existe um aplicativo gratuito para baixar no Play Store ou no iOS também, tá? Tanto o Mac Livros como o Mac Idiomas. O Tela Brasil ainda não está disponível para aplicativos, somente pela internet, direto, tá bom? Mas ambos esses outros do governo federal já estão disponíveis. Então, essas são algumas opções gratuitas. Outras opções gratuitas que eu já comentei anteriormente, mas vale a pena relembrar, de conteúdos gratuitos, o e-livros, né? Se você está em busca de livros gratuitos, é para você baixar mesmo, para ser seu. O e-livros é um site que traz livros gratuitos, nacionais e internacionais, em português. E eu tenho até um deles lá, um livro meu, que é A Eleição de Sentidos. E você pode baixar livros gratuitamente, mas você precisa de um programa para lê-los, né? Então deixo aí a sugestão de um aplicativo gratuito, que eu já falei sobre ele antes, que é o Read Era. Gosto muito, muito mesmo. Em especial para ler PDFs, no caso, para livros didáticos, né? Livros de estudo. Em especial livros universitários, né? Que quando eu pego algum livro universitário para estudar, didático. E o Read Era lê tudo, todos os formatos de livros, todos os formatos de arquivo, na verdade. Então, e você pode escolher a cor, né, a fonte. Normalmente eu uso fonte Sepsia. Eu gosto da fonte Sepsia, que lembra areia, né, cor de areia. Às vezes eu tiro literalmente o brilho todo da tela, porque o Sepsia me atende bem, seja o Sepsia normal ou contrastado, ou no caso põe fundo preto com tela branca também. Então o Read Era tem a opção gratuita, porém também tem a opção paga, mas eu sempre usei a opção gratuita há anos. Então, se você baixar um livro no e-livros, lá no Google, você pode ler no Read Era, baixando o aplicativo gratuitamente no Play Store. Read Era, beleza? Tudo de graça, gente, até aqui tudo de graça, beleza? Agora, se você deseja também gratuitamente para smartphone, tablet, até computador, notebook, também tem a opção do Kindle digital. Não é o aparelho Kindle, o aparelho Kindle você paga, né? Agora tem vários Kindles, agora, né? Surgiram vários modelos. Eu comprei recentemente o modelo versão de entrada, mas esse é o meu quarto Kindle. Tá até do meu lado aqui, literalmente. Enquanto eu estou falando com vocês. Mas tem ele de graça para smartphone, né? Para smartphone, para tablet.
notebook e para computador também, só que aí você lê você literalmente joga no Google, você já tendo uma conta aqui da Amazon, você pode acessá-lo. E ele é gratuito, só que aí você só vai ler acervos do Kindle ou pelo um e-mail que você receber da Amazon, um e-mail Kindle, você pode mandar arquivos para lá também. E ele vai reconhecer aquele arquivo e você vai poder lê-lo lá. Beleza? Só não sugiro, como já disse anteriormente, eu não recomendo, porque já testei mangá. Mangá, que são os quadrinhos, não recomendo, que é bem pequeno, parece que você está lendo um PDF. Então não é bom, não é bom. Se for de quadrinhos, aí te sugiro só livro físico mesmo. O livro físico do mangá é legal, mas em versão digital não é legal não. Mesmo que você tente ampliar, não fica bom. Parece um PDF. Enfim, essas são umas opções gratuitas que estou comentando com vocês, né? De conteúdos. Entre os streams aí gratuitos, sempre eu destaco aí, especialmente a Pluto, que continua expandindo cada vez mais com filmes bons, excelentes filmes, tá? Entre os streams pagos, estamos com uma promoção agora da Disney, né? Que eu já até peguei algumas vezes. O mais barato que eu já paguei na Disney, sem exagero, foi R$4,99, R$4,90, né? R$5 basicamente, arredondando. Agora está uma promoção interessante novamente, mas eu confesso que nesse momento não pretendo pegar, vou focar mais no meu período de estudo, dos meus estudos. Então assim, não pretendo pegar streams agora, streams pagos, né? Estou mantendo os que eu já paguei, que eu normalmente opto pelas assinaturas de 1 ano. E deixa eu tentar lembrar, galera, se o que tem de pago que é bom nesse momento. De pago nesse momento, assim, se você quiser ver alguns conteúdos pagos nesse momento, eu sugiro o HBO. Porque literalmente é um streaming que o filme sai de cinema e vai para lá em pouco tempo, né? O Telecine tem como segunda opção. O Telecine também é muito bom, mas o HBO é muito melhor nesse quesito. Mas nesse momento eu não estou usando também. E como eu comentei, meu foco agora está sendo muito em estudar, concluir as minhas formações e focar também nessa intenção do mestrado. Então eu estou deixando um pouco de lado esses conteúdos para poder focar nos estudos. Mas é isso, gente. Era mais para dar essas ideias, essas sugestões aí de conteúdos gratuitos, alguns pagos, né? Que temos visto. Não posso esquecer da Audible. A Audible é um conteúdo pago, né? É um conteúdo pago da Amazon que eu tenho testado, já estou usando há uns 3 meses aproximadamente. E é bom, gente. Eu confesso que eu pensei que eu não fosse gostar, mas é legal. Eu li Planeta dos Macacos, quer dizer, você não lê, né? Você ouve. Planeta dos Macacos. Gostei pra caramba, achei muito bom. Não quero dar spoiler, mas eu não esperava que fosse tão bom assim. Não esperava que o Brasil não fosse americano. Aí só pra dar essa ideia, não vou falar mais. Eu achava que a história fosse americana, não é. Ela é francesa, a história original. E foge um pouco das ideias dos filmes. Parece, mas não é igual. O livro sempre é diferente do conteúdo adaptado. Enfim, encontrei outros títulos lá, tem títulos pagos e títulos que estão dentro da assinatura, que é bem baratinho, R$19,90. Esse é o único que eu estou mantendo a assinatura, que vale a pena. Então você vai encontrar vários títulos inclusos na sua assinatura, e tem títulos que você pode comprar e ele é seu para sempre. Mesmo que você encerre a assinatura, você entra no aplicativo e pode ouvir o livro que você comprou de novo. Tá? Então assim, por exemplo, Eu Sou a Lenda, que tem até o filme do Will Smith, ele é um título pago que sai na média de R$35, entre outros, do Stephen King, né? A Redoma, Sob a Redoma, né? It, a Coisa, todos eles são pagos. Dan Brown, como os livros Código da Vinci, enfim, pagos, todos nesse valor único, taxa única, R$35. Agora tem conteúdos muito bons, conteúdos gratuitos,
quer dizer, não gratuitos, né, que estão inclusos na assinatura. Enquanto você estiver pagando R$19,90 por mês, você pode ouvi-lo tranquilamente. Por exemplo, eu estou ouvindo agora Torto Arado, que eu já tinha lido o livro de graça, eu consegui o livro de graça no e-livros, e agora estou ouvindo o livro, que eu vou participar de uma dinâmica, né, de um clube do livro que eu faço parte. Então eu estou ouvindo, normalmente até quando eu estou indo para o trabalho ou voltando do trabalho, eu vou ouvindo no ônibus. E é muito legal, gente. Audible, você pode estar aí por 30 dias de graça. E ele tá com uma promoção durante 3 meses, você paga um valor, uma taxa bem baratinho, acho que era R$1,99, tipo R$2, algo do gênero. E depois ele vai para o preço normal dele, que é R$19,90, R$20, arredondando, né? Então assim, tá aí uma opção paga, mas uma opção paga que vale a pena. Pensei que eu não fosse me adaptar, mas me adaptei super bem. Então assim, é uma opção de livros que você ouve. Então você imagina a história enquanto o narrador ou narradores, eles variam muito, tá? Eu já tinha comentado isso anteriormente, né? Vão estar narrando aquela história. Então assim, super, super legal, galera. Audible, deixa aí minha sugestão. Beleza, gente, eu prometi trazer depois o podcast sobre história política, não esqueci disso. É o próximo, com certeza será o próximo. E depois nós vamos falar sobre história política, e estamos em ano eleitoral. E é uma temática que eu gosto muito, né? Tenho até um TCC, basicamente, sobre história política do Brasil, que é a história de Getúlio Vargas, né? Que eu transformei em artigo científico. Foi meu artigo científico e tá lá na Amazon também para quem quiser ler. Tá disponível em e-book, tá? No formato digital. A história de Getúlio Vargas durante os 15 anos de poder, né? Da era Vargas. E em breve a gente vai trazer uma discussão, será o próximo com certeza, sem mais delongas, sobre história política do Brasil. Vamos falar um pouquinho de história política do mundo, mas trazer para os dias de hoje, né? Eu sempre tento fazer esse panorama do passado com o presente. Beleza? Então é isso, galera. Fechando aqui o História e Arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado de algumas sugestões, né, de conteúdos gratuitos e pagos que temos aí disponíveis para assistirmos, para trabalharmos a parte pedagógica ou para ter um momento de lazer. E é isso, tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo conteúdo do nosso podcast História e Arte.